os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para que ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em que consiste a vida do homem? Amados irmãos e irmãs, presentes em nossa igreja matriz, ou que nos acompanham através das mídias sociais. Em que consiste a vida do homem sobre a terra? Não poderia consistir, sem dúvidas, em apenas acumular coisas, bens, sabedoria, ciência, poder, e no fim de tudo, estas coisas permanecerem sobre a terra. Não pode consistir a vida nossa e a vida dos nossos irmãos e irmãs numa busca desenfreada pelas coisas passageiras, em detrimento daquelas coisas eternas, duradouras, que têm a Deus por fim. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, ele imediatamente ao ser proclamado, ele mexe com cada um de nós, porque nós teimamos em esquecer que a nossa vida tem um limite. Nós fazemos de conta em não lembrar que a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, terminará e que, portanto, as coisas materiais, elas não podem ser, em hipótese alguma, a única esperança da minha vida. Eu não posso colocar todas as minhas fichas sobre este mundo.
porque ele perecerá. Acabamos de ouvir no Salmo: Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A verdadeira sabedoria consiste em atribuirmos um número aos nossos dias, ou seja, em sabermos que os nossos dias sobre esta terra são limitados e finitos, e não ilimitados e infinitos, mas que eles têm um número e que um dia chegará para nós o último dia, e nós então nos apresentaremos diante do tribunal de Deus. E diante do tribunal de Deus, de nada nos valerá os nossos títulos, a nossa condição social, a ciência adquirida. Diante do tribunal de Deus, não irá pesar de modo algum aquilo que é material, mas diante do tribunal de Deus contará se nós tivermos sido para o outro um sinal do Senhor. Assim, amados irmãos, o Evangelho de hoje nos fala sobre as coisas importantes da vida e as coisas que têm menos importância. E nós, cada um de nós, precisa fazer com urgência uma lista de prioridades. Cada um de nós precisa elencar na própria existência coisas que são importantes e fundamentais e outras demais coisas que são boas, interessantes, mas que não são fundamentais e que estão subordinadas às primeiras. Se assim o fizermos, nós iremos perceber que as coisas espirituais, elas devem adquirir na nossa vida a primazia, o primeiro lugar, e não o último, e não quando dá tempo, e não quando me sobra, e não quando eu não tenho mais nada para fazer, então eu me dedico às coisas espirituais. Pelo contrário, estas coisas são as primordiais na nossa existência, porque elas determinam o nosso futuro. Elas determinam se nós seremos felizes, não por 70, 80 anos, 100, quem sabe. As coisas espirituais determinam se seremos felizes eternamente, se seremos felizes para sempre, ou seja, se nós iremos ou não para o céu. O grande perigo que nós corremos, amados irmãos, é esquecer do céu, é vivermos profundamente ligados ao mundo terreno e passageiro, que nos esqueçamos que a nossa verdadeira morada é o céu, que lá está a nossa pátria, que aqui todos nós somos estrangeiros, transeuntes, peregrinos, mas que no céu se concentra a nossa meta, que lá está a nossa felicidade. Porém, amados irmãos, ter esta concepção da importância do céu, ter esta concepção de que as coisas eternas são mais importantes do que as coisas passageiras, não pode significar que nós iremos então abandonar o mundo, abandonar as coisas desta vida. Pelo contrário, nós devemos viver as coisas deste mundo, mas com o olhar voltado para o céu. Nós devemos sim estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Nós devemos sim usar as coisas do mundo, mas não sermos usados por elas. Nós devemos sim possuir bens neste mundo, mas não ser possuídos por eles. Quanta gente, amados irmãos e irmãs, e nós conhecemos da nossa família, do nosso convívio diário. Quantas pessoas já não podem fazer uma viagem
porque não tem com quem deixar a sua casa, os seus bens, ou até coisa pior, o seu animalzinho de estimação. Quanta gente que já não vive mais a sua vida porque tem que manter um padrão sempre alto, e assim esquece que o tempo da vida é breve e com ele vai esvaindo-se também a possibilidade de adquirirmos o céu. Porque nós não podemos fazer negócio com duas coisas. Nós não podemos, por um lado, sermos totalmente deste mundo e ainda assim possuirmos o céu, porque o céu e este mundo possuem valores contraditórios. O céu nos fala de Deus e de eternidade. O mundo nos fala de coisas materiais e passageiras. O céu nos fala de renúncia. O mundo nos fala de posse. O céu nos fala de felicidade completa, mas para chegar a esta felicidade, devemos passar pela cruz. O mundo nos fala de prazer imediato, que depois nos dá como prêmio a cruz. E uma cruz estéril, uma cruz que não salva, porque é uma cruz que não tem Cristo, mas é uma cruz somente que simboliza o sofrimento. Amados irmãos, de que adiantou a este homem do Evangelho ter trabalhado tanto, ter desmanchado os celeiros antigos, ter construído os novos, ter feito planos, se naquela mesma noite ele se apresentou diante de Deus com suas mãos vazias? Por isso Jesus no Evangelho conclui dizendo: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E eu gostaria então de propor 3 investimentos espirituais para sermos ricos diante de Deus. O primeiro investimento, vocês já podem até adivinhar, é a oração. A oração é investir tempo para ser rico do ponto de vista de Deus, porque a oração, ela realiza em nós algo absurdamente importante. A oração faz coincidir a vontade de Deus com a minha vontade, e o céu, ou melhor, para o céu, somente pode se encaminhar aquele que tem a sua vontade em sintonia com Deus. E o lugar para aprendermos a entrar na sintonia das vontades, da vontade humana com a vontade divina, é exatamente a oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração, e nós tratamos disso semana passada, ela não é para que Deus faça a minha vontade, mas ela é para que eu me molde à vontade salvadora de Deus. Este é o primeiro investimento. E se nós olharmos na nossa carteira de investimentos, quanto tempo nós dedicamos à oração diária? Quanto tempo nós nos preparamos para esta vida eterna? E esta preparação se dá na oração. O segundo investimento, amados irmãos e irmãs, é a vida sacramental. Este homem tinha tanto grão, tinha tanto trigo e morria de fome espiritual, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os sacramentos, amados irmãos, são alimentos espirituais para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. Cada um dos sacramentos realiza em nós a ligação profunda, estreita, íntima com Deus. O sacramento da Eucaristia é o sacramento que nos permite atravessar a estrada da vida com o vigor dos caminhantes e chegar ao céu. Como está a nossa vida sacramental? Quando foi que, pela última vez,
fizemos uma confissão bem feita, não uma confissão onde eu fui apontar erros e defeitos dos outros para assim me desculpar dos meus pecados, mas uma confissão onde eu bato no peito e digo: por minha culpa, minha tão grande culpa. Uma confissão que nos faz olhar para Deus com ainda mais amor, porque não obstante meus pecados, Ele se derrama em misericórdia. Dizia São João Maria Vianney, que iremos celebrar no próximo dia 4. São João Maria Vianney dizia: Deus nos ama tanto na confissão que, para perdoar os nossos pecados, Ele esquece do futuro para nos perdoar ali. Porque Deus sabe que nós vamos cair outras vezes naqueles pecados. E mesmo assim, para nos dar o perdão naquele momento, Ele esquece do futuro para se derramar em amor por nós. Oração, sacramentos, caridade. O último elemento, nós podemos encontrá-lo no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Ali, nosso Senhor explica como será o nosso julgamento. Naquele capítulo, nosso Senhor diz como será o tribunal de Deus e quais perguntas o juiz nos fará. E ali nós encontramos: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos fora preparado desde toda a eternidade, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, peregrino e me acolheste, prisioneiro e foste me visitar. E aqueles que se salvaram perguntam ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos nu, com fome, prisioneiro, peregrino? E Deus lhe responde: todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Amados irmãos, o ditado popular carrega uma sabedoria infinita: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. A caridade é um investimento imenso, porque eu estou colocando nas mãos dos pobres algo que um dia eu irei resgatar com juros e correção monetária. Me desculpem usar esta expressão e misturá-la com o Evangelho. Estou fazendo algo tão pequeno para aquele pobre que tenho diante de mim, e no último dia, aquele gesto que eu fiz irá voltar para mim, multiplicado pela misericórdia de Deus. Ir ao encontro do necessitado é, antes de mais nada, um bem para a nossa alma. Dizia um grande santo, ainda não foi canonizado, brasileiro, ele dizia o seguinte: ele fundou um grupo, e esse grupo vivia de doações, e ele dizia: não tenham vergonha de pedir, porque quando você pede algo a alguém e alguém lhe faz, o bem quem está recebendo não é você que recebeu algo que aquela pessoa te deu. O bem maior está na outra pessoa, porque você ofereceu a ela a oportunidade de oferecer algo pela salvação dela própria. Porque você foi a oportunidade daquela pessoa investir no reino dos céus. Amados irmãos, para concluir, o Evangelho de hoje nos fala sobre vida e morte. A vida humana que um dia chegará ao fim, e a morte que nos introduzirá num reino eterno, bem-aventurado, feliz, pleno, perfeito. E resta-nos, amados irmãos, no dia a dia, a escolha, dentre todas as possibilidades que temos, escolhermos as coisas que mais se adequam ao reino dos céus e deixarmos de pensar somente nas coisas deste mundo, deixar de fazermos somente cálculos humanos, mas termos a coragem, a ousadia de apostar no futuro.
E quem aposta no futuro encontra a felicidade, porque Deus, Ele é fiel, porque Deus é amor, paciência e perdão, e Ele saberá multiplicar a confiança que tivemos nele ao escolhermos o futuro, o céu, a vida eterna, em detrimento dos pequenos nãos que precisamos dizer ao longo da nossa caminhada para Deus. Supliquemos a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, que nos faça compreender que o que é do céu é belo, é grande, e eu preciso, a todo custo, adquirir o céu para ser feliz, para viver para sempre com os santos, com a Virgem Maria, para realizar o chamado que Deus fez ao me criar. Deus nos criou para a felicidade eterna, e essa felicidade eterna nós a encontraremos no céu, mas o céu começa aqui e agora. O céu começa em cada ação nossa, no hoje da nossa vida. Não esperemos, amados irmãos, para nos converter amanhã, porque amanhã pode nunca chegar, porque o amanhã pode não existir. Amém. Creio em Deus Pai. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor o nosso pedido e digamos juntos: Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelo que exerce algum ministério na igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo, oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade, e nada valem os cuidados e as fadigas. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendam a eles o coração, mas se tornem ricos aos olhos de Deus. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo